Vereadores, na sessão de terça-feira, discutiram a enchente de 2011. O vereador e presidente Luiz Carlos Pissetti, por exemplo, entrou com requerimento solicitando a construção emergencial de um canal extravasor do rio Itajaí-Mirim em direção ao rio Itajaí-Açu. Você confere também que o vereador Marcelo Werner conseguiu aprovar um projeto que dispõe sobre o Fórum Municipal Permanente da Defesa Civil e acompanha ainda a visita do ministro da Pesca, que esteve aqui na Câmara fazendo um resumo das suas atividades durante o dia aqui na cidade de Itajaí. Tudo isso e mais a partir de agora no programa Câmara em Destaque, que já começou. A Vossa Senhoria envio de ofício ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor João Raimundo Colombo, e ao secretário de Estado de Infraestrutura, senhor Valdir Vidal Cobalcini, com cópias ao diretor do DENIT, senhor João José dos Santos, excelentíssimo prefeito municipal de Itajaí, senhor Jandir Bellini, e ao secretário municipal de urbanismo, senhor Paulo Prau Cunha Neto, solicitando a construção imediata de um canal para extravasar com rapidez em direção ao rio Itajaí-Açu, no sentido de, abre aspas, galeria subterrânea, fecha aspas, em linha reta do ponto do início do Canal Velho em direção à antiga fábrica de papel Itajaí, a partir da Rua Bolívia, próxima ao rio Itajaí-Açu. Antes de usar a palavra, eu solicito que o pessoal solte um videozinho que nós preparamos aí e umas fotos. Esse é o vídeo de Santos, pessoal. Com 12 anos, e eu vinha de casa até o colégio e o caminho mais curto era pelo canal, que é o canal que passa por dentro do orquidário. E esse canal era diferenciado, porque ele tinha tudo que a molecada queria. Tinha os peixinhos e tinha até cobra d'água. Era a alegria da molecada, pegar aquela cobra e levar para algum lugar para assustar as meninas. Santos era um pomar. Santos tinha árvores frutíferas em tudo quanto é canto. E os canais eram locais próprios para isso, nas suas margens, né? Mas nem sempre foi assim. No final do século XIX, a situação sanitária da cidade de Santos era precária. O lixo era jogado nas ruas e córregos, que dificilmente desaguavam no mar. Faltava um sistema de esgoto encanado. A cidade foi assolada por epidemias que começavam a avançar pelo interior do estado de São Paulo, ameaçando a mão de obra utilizada na lavoura do café, além de tornar maldito o principal porto de exportação do Brasil. Os canais de Santos, construídos entre 1905 e 1927, foram parte de um grande plano de saneamento que erradicou as epidemias e drenou os alagadiços, possibilitando o desenvolvimento do porto e a expansão da cidade. Elaborado pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, o plano foi pioneiro no Brasil por criar duas redes separadas, uma para escoar as águas pluviais e outra para os esgotos. Incorporados à paisagem urbana e símbolos da saúde da cidade de Santos, os canais nos transmitem a bela lição cívica de olhar para o futuro. Agora, nós aqui temos que ter a consciência, a tranquilidade, a consciência de que nós temos que aprender a conviver e nos preparar e conviver com as cheias. Nós temos que ter essa consciência. Bom, então o que nós temos que fazer? Não é possível as pessoas não ter colchão para dormir. Então a prefeitura tem que ter 5.000 colchões aí guardados em algum lugar. O governo do estado tem que ter, a prefeitura, sei lá, mas tem que ter. Tem que ter uns veículos anfíbios desses, uns tratores desses, tem que ter. Não adianta, tem que ter. Tem que ter um sistema de telemetria, assim, eletrônico, não essas réguas que a enchente levou embora e tal. Tem que ter, tem que investir, porque o pior que nos assola, não há nada pior do que as enchentes. Tem que ter uma draga do município, uma draga pequena, aquela draga, a draga que a Cidasc botou, você nem se conhece mais disso do que eu. Aquela draga que a Cidasc botou para dragar lá o canal velho lá, é uma draga pequena dessa aí que tira areia e coisa, você nem sabe disso.
Entendeu? O que custa para nós ter uma draga daquela 365 dias por ano? Não custa. Nós temos que assumir isso, acabou-se. É papel do governo do estado. Ok, mas tudo bem. Gasta o recurso do município, toca ali uma ação na justiça contra o estado para se ressarcir, para piorar esse êmbito do estado, para piorar a conta do estado, acabou-se. Mas nós não podemos mais ficar no faz de contas. E, evidentemente, nós estamos aprendendo com o sofrimento. Não é? Esse ano foi melhor do que estávamos mais preparados, a imprensa está aí, o Célio Foz não saiu do ar, nós já votamos a moção para a imprensa, depois cada um vai receber o seu diploma aqui, são 30 e tantos veículos de comunicação, não é? O pessoal da Rádio Conceição, tá aí o Guerda, a turma toda, todo mundo ajudou, os blogueiros, tuiteiros, jipeiros, todo mundo ajudou. Mas ainda teve muita coisa no empirismo. A esses profissionais, é lógico que se não fosse, né, senhor presidente, nominar as pessoas que se empenharam e que trabalharam nesses últimos dias, em virtude das enchentes, eu não tenho dúvida que nós ficaríamos aqui até de madrugada falando o nome de pessoas, né? Da grande equipe que se envolveu para que pudesse amenizar a situação precária que se encontrava principalmente o pessoal aonde foram e ficaram em situações alojadas. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter dado força a esses profissionais, tanto ao Tarcísio, ao Zé do Codetran, a toda a equipe da Secretaria de Obra, aos nossos funcionários aqui da Câmara, que fizeram um belíssimo trabalho, a imprensa, que graças a Deus, graças à imprensa, que não poupou em momento algum tempo, ele foi para frente mesmo, foram para a rua, foram buscar as informações, e isso era muito importante, porque a notícia que se conseguia muitas vezes chegar aos ouvidos das pessoas era através da imprensa, através do rádio, através da TV. Quem não tinha energia elétrica, mas tinha um radinho a pilha, conseguia ouvir pelo seu radinho a pilha. Enfim, hoje todo celular tem o seu rádio. Enfim, foi muito importante o trabalho, não somente da TV, mas também das rádios. Enfim, no modo geral. O Pereira, eu quero aqui dizer a ele o prazer e o orgulho que eu tenho de estar dizendo assim que lá em Itajaí nós temos um coordenador da Defesa Civil, que é o Pereira, que fez um belíssimo... Um rápido intervalo para o nosso apoio cultural. No próximo bloco, a gente conversa com o vereador Marcelo Werner, que conseguiu aprovar um projeto que dispõe sobre o Fórum Municipal Permanente da Defesa Civil aqui em Itajaí. Um instante só. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, você assiste aqui na sua TVBE, o programa Balanço Campeiro. Música tradicionalista, curiosidades, bate-papo, informação e descontração. Programa Balanço Campeiro. Domingos, às 9 horas da manhã. Apresentação do Popular Tati. Aqui na sua TVBE, a TV da comunidade. Na noite desta terça-feira, o vereador Marcelo Werner conseguiu aprovar um projeto que solicita, que dispõe, na verdade, de um Fórum Municipal Permanente de Defesa Civil. Agora sim, Marcelo, pode-se discutir de que forma atuar em enchentes, em tragédias, como que aconteceu nesta última semana aqui em Itajaí, né? Sim, esse é um projeto que nós tivemos o prazer de ser o proponente, mas foi um projeto trabalhado com um comitê suprapartidário que esteve à frente nessa última enchente, sugerido pelo prefeito Jandir Bellini e coordenado pelo deputado Vonei Morastone, que acabou saindo desse projeto lá, dessas reuniões, para que nós possamos, de uma forma contínua, discutir isso no município. Nós possamos todos os anos
principalmente dia 21 de setembro, é a data que ficou definida, nós possamos avaliar os últimos 12 meses que passaram em relação às atividades da Defesa Civil e toda a sua estrutura e possamos traçar projetos para os próximos 12 meses. Então, isso vai dar transparência, vai dar um envolvimento da comunidade e agora passa a ser debatido todo ano. Então, nós não vamos ter processo fragmentado, acontece enchente, cria-se um grande clima e acaba se debatendo isso, passa 30, 90 dias se esquecem dessa situação. Não, nós vamos debater a Câmara de Vereadores como instituição, é um projeto de todos os vereadores foram proponentes dessa matéria e que vai estar debatendo já ainda esse ano, dia 21 de setembro, a situação da Defesa Civil do município de Itajaí. Não só propor, mas também traçar metas e ações que devam ser colocadas em práticas para pelo menos minimizar o impacto dessas tragédias, não é? Não tenho dúvida, nós vamos com certeza fazer esse fórum ser bastante propositivo, que ele possa de fato trazer o debate, verificar o melhor projeto, verificar qual o melhor encaminhamento e que possa contribuir com o prefeito municipal, com a Defesa Civil, com a própria Câmara de Vereadores, legislando naquilo que for de interesse da Defesa Civil para matérias que são necessárias passar na Câmara. Então, esse fórum ele tem esse objetivo. Deixar essa matéria sempre à tona na comunidade itajaiense, até que possamos daqui 10, 15, 20 anos ou menos poder apresentar sugestões que de fato foram realizadas, né? Nós não queremos que esse debate aconteça ou agora, ano que vem ou no outro ano troca os vereadores ou troca o prefeito, se comece tudo novamente. Então que se crie uma forma de nortear todo esse trabalho no nosso município e principalmente em diálogo com a comunidade, trazendo toda a comunidade nesses períodos de debate para que venham à Câmara de Vereadores, participem dessa discussão e que cobrem muito. Nós temos sim, a comunidade de Itajaí tem que se mobilizar, temos que ser cobrados e nós temos que dar esse retorno. E a Câmara de Itajaí, na data de hoje, mediante tudo o que aconteceu, busca uma alternativa dentro daquilo que nós podemos, como vereador, estar legislando. Mais um rápido intervalo para o nosso apoio cultural. No próximo bloco, a gente confere a visita do ministro da Pesca aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí. Nós já retornamos. De segunda a sexta-feira, 13h, você assiste aqui na TVBE, o programa Esporte TV. O dia a dia do amador, Brasileirão, Copa do Brasil e destaque para o esporte da nossa região. Marcílio Dias e reportagens especiais e tudo que foi notícia no cenário esportivo. A apresentação, Jean Pablo, aqui na sua TVBE, a TV da comunidade. Nós temos vocações, porto e pesca. Nós temos trabalhadores que conhecem que muitos barcos de Angra estão pescando em Itajaí, muitos de Itajaí pescam em Angra dos Reis, então nós temos uma relação co-irmã da atividade da pesca. Os que pescam sardinha em Angra dos Reis dependem, e esse peixe é enviado aqui para as indústrias de Itajaí. Então, depende, a vitalidade da indústria daqui, ela é fundamental para a produção de pescado que nós produzimos no município de Angra dos Reis. Então, nós temos muitos pontos em comum. Evidentemente que Itajaí é uma referência maior do que Angra dos Reis no que se refere à atividade do pescado. Aqui nós temos um setor empresarial mais organizado, aqui nós temos um sindicato de trabalhadores mais organizados, aqui nós temos grande parte das empresas que hoje estão processando o item pescado no Brasil. Então, esta vocação é uma vocação que precisa estar no centro da nossa preocupação. Então, hoje aqui, ao visitar o sindicato da indústria da pesca, depois visitar a Universidade Univale, que tem sido uma parceira do Ministério em muito daquilo que o Ministério pôde avançar na tecnologia do rastreamento das embarcações, nos
nos dados que são ali, que chegam e que eles podem colocar na planilha de quanto nós estamos pescando por espécies aqui no município de Itajaí e que nos subsidiam para o debate que é feito com o IBAMA, porque muitas das atividades do Ministério elas são feitas em comum com o Ministério do Meio Ambiente. Então, o senhor Mário César Santos, que é o reitor da Universidade Univale, teve uma visita, uma recepção muito calorosa, muito proveitosa, e todo o corpo técnico da universidade que trabalha conosco, e eu pude ali reafirmar que a Univale continuará sendo uma parceira do Ministério da Pesca, e nós precisamos muito da universidade para que possamos ter um banco de dados muito mais eficiente do que nós temos hoje para o debate, né? Visitamos também a empresa JS Pescado, que uma das empresas que teve inundada com a enchente, mas que já pôde normativizar toda a sua atividade. A Vitalmar Pescado, que também teve um problema enorme, que toda a sua instalação ficou inundada, mas lá os trabalhadores já estão normalizados na sua atividade profissional, o que é muito importante, né? A Gomes da Costa, como eu acabei aqui de relatar, estive no começo da noite no Sindicato dos Trabalhadores, conversando uma pauta e pleito que eles têm consistente. Depois discutia com o deputado Décio uma forma de que nós precisamos levar à Câmara dos Deputados que ela possa ecoar muito daqueles relatos que os trabalhadores ali trouxeram até a mim, e nós precisamos buscar uma forma de encaminhar muito das reivindicações que os trabalhadores fizeram. Mas eu quero aqui relatar a vocês que há uns 20 anos atrás, num momento da nossa história, longe de querer estabelecer uma linha que seja uma linha de crítica, porque nós precisamos olhar para frente, para o futuro, ser otimista e buscar construir, o governo brasileiro, num determinado momento, resolveu acabar com a SUDEP, que congregava, representava, organizava o setor da pesca no Brasil. Passados uns 20 anos, este vazio levou com que o setor não tivesse uma referência aglutinadora dos seus pleitos, das suas reivindicações, das suas políticas, e isso foi muito prejudicial a praticamente toda a cadeia produtiva do pescado, do pequeno pescador ao grande armador, do pequeno empresário ao grande empresário da pesca. O que nós estamos buscando fazer é recuperar este tempo perdido de 20 anos. E isso nós não vamos fazer sozinho. Nós precisamos fazer num processo de parceria. E nisso a experiência, quer seja dos trabalhadores aos empresários de Itajaí, é uma experiência muito rica em que o Ministério da Pesca e Aquicultura tem uma referência e quer muito construir um processo de diálogo ainda mais profundo para que nós possamos estar todos remando na mesma direção, rumo a um porto seguro de uma atividade econômica que precisa representar e vai representar para o Brasil toda a sua potencialidade. Porque aqueles que estão me assistindo e vocês que estão aqui me ouvindo, não é, eu lembro de que já ouvi muitas pessoas no bojo do processo da disputa, que é uma disputa legítima, da disputa política, dizer que não deveria ter criado o Ministério da Pesca. E eu digo que não,
que foi um acerto criar o Ministério da Pesca, porque a atividade da pesca no mundo, ela é muito maior do que as outras atividades do agronegócio brasileiro, do qual nós brasileiros tanto nos orgulhamos. Orgulhamos de ser o maior exportador de carne bovina do mundo, nos orgulhamos de ser o maior exportador de frango do mundo, nos orgulhamos de ser um dos maiores criadores e exportadores de suíno do mundo, do qual Santa Catarina tem uma contribuição também tão importante, nos orgulhamos de ser um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo. No entanto, toda a cadeia produtiva do pescado, ela é 7 vezes maior do que a atividade da carne suína, ela é 9 vezes maior do que a atividade da ave e ela é 2 vezes maior do que a atividade do soja. Então, nós estamos falando de uma janela de oportunidade de que o Brasil pode, buscando levar com que esta atividade represente para a economia brasileira, ou mesmo que representa a soja, o boi e a ave, nós possamos dar o salto que é iniciar um processo sem repetir os erros de alguns países que têm na atividade do pescado um dos itens mais importantes das suas atividades. E o Brasil tem um déficit de mais de US$ 1 bilhão na balança comercial sua em relação ao item pescado, mesmo o Brasil possuindo tantos lagos, tantos reservatórios, 13% da água doce do mundo e tendo uma costa como a nossa. Então, nós temos aí uma janela de oportunidade que o Brasil vai ocupar, porque se tem uma coisa que é uma marca do povo brasileiro, é acreditar, é crer, é lutar e ser persistente. E nós, se existimos ainda na pesca, porque, acima de tudo, devemos a persistência de milhões e milhões de brasileiros que nunca desistiram desta atividade, que, mais do que uma vocação, tem uma verdadeira profissão de fé com a atividade de pesca no Brasil. Programa Câmara em Destaque aproveita a visita do ministro da Pesca, Luiz Sérgio, à Câmara de Vereadores e também conversa, bate um papinho rápido com ele. Segundo ministro a visitar a Câmara de Vereadores aqui de Itajaí. O senhor já sabia disso? Segundo ministro. Não, mas com a sua informação passei a saber. Ministro, durante todo o dia, foi um dia bastante agitado. Antes de vir para cá, o senhor passou pela Citrapesca e eu imagino que tenha recebido bastante reivindicações dos trabalhadores da pesca. Pode adiantar alguma coisa para a gente? O que foi firmado com eles? O que ficou prometido para eles? Primeiro, eu tive uma reunião no Sindicato da Indústria da Pesca, que é dos armadores e da indústria, no Sindicato dos Trabalhadores da Pesca, tive na Univale, na universidade, e visitei também 3 empresas aqui do setor da industrialização do pescado. Primeiro, a Univale, que tem convênio com o Ministério da Pesca, tem feito um trabalho muito importante. E ali, junto ao reitor, nós reafirmamos o compromisso de continuar o trabalho que estamos prestando. Aos trabalhadores que apresentaram pleitos que têm a ver com as suas reivindicações, eu debati, inclusive, com o deputado Décio Lima, que me acompanhava, uma maneira de que possamos realizar uma audiência pública na Câmara dos Deputados, junto ao Ministério do Trabalho, da Pesca e Agricultura, para que o pleito deles possa também ecoar naquela casa de leis, naquela casa parlamentares. E no que se refere aos empresários, eles têm um pleito de que as câmaras técnicas do Ministério, que ainda não foram instaladas, possa se instalar, e isso nós assumimos o compromisso de colocá-la o mais rapidamente em funcionamento, para se debater pleitos que eles precisam pactuar nesta Câmara Técnica, que são as câmaras técnicas compartilhadas do Ministério da Pesca com o Ministério do Meio Ambiente.
também debater a questão relativa ao subsídio do óleo diesel, que se encontra com mais de 1 ano de atraso, e nós assumimos o compromisso de que vamos fazer uma reunião no Ministério para debater com profundidade este tema, buscando também a Petrobras para este debate, para que possamos fazer com que este mecanismo seja mais transparente e possa ser atualizado e essa defasagem corrigida. E depois os outros temas envolveram, desde o processo de licenciamento, que nós precisamos simplificar, desburocratizar e dar transparência e, acima de tudo, dizer aos empresários de que, desde que a SUDEP foi extinta, houve aí um vazio de mais de 20 anos sem que os trabalhadores e os empresários tivessem alguém que pudesse coordenar, representar e ser porta-voz do seu pleito. E nós precisamos juntos encurtar esse espaço de tempo em que ficamos sem ter uma representação, sem ter institucionalmente quem representava o setor. Foi reuniões extremamente proveitosas e nós vamos aprofundar este debate para que os pontos aqui levantados nós possamos colocar na ordem do dia e, mais do que uma pauta de reivindicação, transformá-lo em realidade. Agora, visitando o mercado do peixe público aqui de Itajaí, o senhor também acabou divulgando aí recursos que serão disponibilizados para a construção de um novo mercado, e também o senhor aproveitou para divulgar a Semana Nacional do Peixe, que, se eu não me engano, iniciou no último domingo, é isso? Duas questões muito importantes. Há um pleito antigo do município de Itajaí, de que nós possamos construir um novo mercado municipal de peixe. Esse projeto é algo em torno de R$2.700.000. Há um convênio assinado e hoje eu pude reafirmar que esse convênio está em curso e nós vamos liberar a primeira parcela na ordem de R$500.000 para que o município tenha, com isso, a condição de licitar e iniciar esta obra, que tem muito a ver com a vida, a cultura da cidade. E dentro... liberação ainda este ano? Ainda este ano, para que ainda este ano essa obra possa ser iniciada. E também pude convocar a todos para se somar ao Ministério na campanha que nós estamos fazendo, é a 8ª edição da campanha do peixe no Brasil, este ano sendo feita junto com o Ministério da Saúde, tendo como tema a alimentação saudável. E dentro da alimentação saudável, o item pescado precisa cada vez mais ser uma presença na mesa dos brasileiros. No programa Câmara em Destaque desta quarta-feira, que vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar, eu te convido para a próxima sexta-feira. A partir das 10 horas da noite, a gente resumo da sessão de quinta-feira. Não esquece, sexta-feira, 10 da noite. Até lá. Os demais vereadores que incluíram homenageados nesta... Você assistiu Câmara em Destaque. As notícias do Legislativo de Itajaí. As sessões e tudo o que acontece em nossa Câmara de Vereadores. – 2011 tem sido um ano especial para a TVB. Em abril, vencemos o concurso Crie um Slogan para Itajaí, superando as grandes redes. Em maio, ficamos em primeiro lugar como emissora local mais assistida em Itajaí e Navegantes. Em julho, ampliamos nosso sinal para o interior de Itajaí, Balneário Camboriú, e demos um show na Festa do Colono com nossa aconchegante casa de campo.
Obrigado aos nossos apoiadores, colaboradores e telespectadores por todas essas conquistas. TVBE, a TV da comunidade. Vamos peregrinar a Terra Santa com o pastor José Carlos Francelino, iniciando pelo Egito, conhecendo as pirâmides, Rio Nilo, Mar Vermelho, Deserto do Sinai e a grande vigília no Monte Sinai. Vamos ao Mar Morto, Aqurã, Jericó, Galileia, batismo no Rio Jordão, Monte Carmelo e Vale do Armagedon. Vamos a Jerusalém, Belém, ao Monte Moriá, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Monte Calvário e a grande Santa Ceia no túmulo vazio de Jesus. Vamos orar no Getsemane e no lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Informe-se agora. Promoção para o mês de setembro. 14 vezes de R$ 396. DDD 47 9603 1391 e 8425 2803. Você vai passar por onde Jesus passou. Viagem à Terra Santa 2012. Uma viagem inesquecível. A seguir, você assiste a mais uma atração aqui na sua TVBE. TVBE Entrevista. Oferecimento Plena Visão. Boa noite, Itajaí, boa noite, navegantes, Penha, todos os meus amigos aí também de Balneário Camboriú que nos recebem pelo canal 51. Balneário Camboriú e Camboriú pelo canal 51. Aqui em Itajaí, as cidades restantes, pelo canal 21 e pelo 27 pela Via Cabo. Começando mais um TVBE Entrevista, um programa especial. Vamos entrar no mundo fascinante da Marinha. Estamos aqui com o delegado Fernando Anselmo Sampaio Matos, né, que é capitão de fragata e delegado aqui do nosso município, da capitania de Itajaí. E vamos fazer aí, estou com dois convidados hiper especiais aqui, a nossa querida amiga Priscila e também o Miro Santos, que vão nos auxiliar para tentar desvendar um pouco disso. Estávamos comentando aqui que temos uma fortuna, que é o mar, que é a pesca, que é o transporte através de containers, que são aí tantas coisas que envolvem o mar e os rios. Só que até onde a gente conhece, eu sei que muitos de vocês têm curiosidades, como eu. Né? Eu também sou fascinado por essa área. Lógico que nós vamos falar aí da descoberta do U-513, o submarino aí do Sherman, também outras coisas, vários assuntos vamos tratar na noite de hoje. Também vamos conversar sobre um festival importante de dança que nós vamos ter, uma parceria da Univale, da TVBE, um baita de um evento. Os professores já estão aqui no estúdio e nós vamos bater um papo sobre esse assunto tão importante a toda a comunidade. Hoje o dia um pouco mais tranquilo, já as várias áreas da cidade com água, mas tem uma coisinha nos incomodando, gente. Tem uma coisinha nos incomodando. Nós pedimos para que as pessoas não andassem descalços, para que as pessoas tivessem o máximo de precauções com a água da enchente. Alguns ouviram, outros não. Os efeitos já estão acontecendo. Melhores momentos de hoje, estamos expostos aí, pode... Veja essa matéria aí. E se você estiver doendo a panturrilha, estiver com febre, ruim da garganta, de repente pode ser uma leptospirose. Veja os sintomas dessa pessoa aí e veja se você tem algo semelhante. Roda aí, melhores momentos. Embora a leptospirose não seja transmitida somente através das enchentes, com os alagamentos os riscos de contaminação aumentam muito.
Em Itajaí, começam a surgir os sintomas em moradores que tiveram contato direto com as águas. Como é o caso de Luciane, que inclusive é funcionária da TVB. Tive contato com a água no sábado, né, quando eu saí de casa para tentar vir até aqui, e acabei desistindo. E aqui em casa também, na hora de limpar o piso, né, por mais que a gente mexa com produto, tudo de limpeza, tudo, fica no chão também, a sujeira, os móveis, fica tudo sujo, a gente tem que botar a mão na massa, como se diz, né? Os sintomas podem aparecer alguns dias após o contato com a água, na maioria das vezes contaminada pela urina do rato. A gente tem o que a gente chama de um quadro suspeito de leptospirose. O que seria isso? Todas aquelas pessoas que estão com febre, que estão com dor de cabeça, com dor no corpo, uma dor no corpo localizada principalmente, mais intensa, nas pernas, na panturrilha, ali na batata da perna, que tiveram contato com água de enchente ou de alagamento nos últimos 30 dias, essa pessoa, ela tem um quadro que é suspeito de leptospirose, ela é notificada como suspeito de leptospirose, tratada e investigada. Lembrando que a confirmação disso demora um pouquinho, porque o exame específico para se definir se é leptospirose ou não, ele só pode ser feito após 7 dias do início dos sintomas. Parte dos sintomas de Luciane coincidem com os sintomas da leptospirose. Quando eu voltei a trabalhar na segunda-feira, eu estava boa, não tinha problema nenhum, então. Aí ontem, terça-feira de manhã, aí eu comecei a sentir muita dor de cabeça, as minhas vistas pesadas, febre, dor no corpo. Então foi onde eu saí do trabalho, eu fui lá na policlínica. Para mim eu pensei que fosse uma dor de garganta, porque fecha as vias da garganta aqui, o ouvido parecia que tinha um zumbido, assim, sempre tinha um bicho lá dentro, assim, sabe? E a voz não saía. As pessoas, antes de ficarem muito preocupadas, precisam confirmar o diagnóstico, já que em alguns casos a sensação é semelhante à de quem está com gripe. Olha, eu tenho uma boa notícia aos nossos telespectadores. Primeiro, deixar registrado aqui que se você está com algum sintoma diferente, olha, estou com mal-estar por causa disso, daquilo, aquele outro, vá num posto de saúde, converse com o médico, veja. De repente não é nada. Tudo bem, ok, a vida segue. Agora, se é alguma coisa, você tem que antecipadamente já tomar todas as precauções, fazer exames, coisa e tal, até porque estávamos falando, né, Miro? Leptospirose não é brinquedo, gente. As consequências aí são devastadoras. Também na noite de hoje, as pessoas que participarem com perguntas vão concorrer aqui. Nós vamos, no final do programa, nós vamos sortear 2 livros maravilhosos do Nilson José, que são Histórias de Pescador, um presente que o Nilson José nos deu aqui para, através da cobertura que se fez, ele disse: Sandro, quero doar para vocês 2 livros meus, já que já está na 2ª edição, um sucesso, Histórias de Pescador, de Nilson José. Quem participar pelo telefone 3249-9100 vai concorrer. Depois, no final, a gente retira ali. Você dá o seu nome, dá o telefone, faz algum questionamento sobre a questão de Marinha e sobre a questão também do Festival de Dança e estará concorrendo. Eu quero cumprimentar o Fernando Anselmo Sampaio Matos, né, o comandante Anselmo, que está conosco, a Priscila, que tem sido uma grata surpresa, uma alegria no nosso departamento de jornalismo, e aqui o homem que já rodou esse Brasil aí pelas principais emissoras, o Miro Santos, que é um orgulho aqui para toda, não apenas para a TVB, mas para a comunicação do Vale do Itajaí-Açu. O Miro hoje, com certeza, é um dos mais experientes e com mais premiações, com uma pessoa que hoje a gente ouve muito, aprende muito com o Miro Santos. Nós já voltamos, um programa imperdível hoje. Daqui a pouquinho estamos de volta. O que é melhor para você e Itajaí? A Câmara assina embaixo. Em Itajaí, a vida é vibrante. Por onde quer que se vá, a cidade é viva e enche de orgulho a gente que mora aqui. A Câmara de Vereadores tem compromisso com um crescimento verdadeiro. Ações que garantem que a gente pode acreditar no melhor.
Câmara de Vereadores de Itajaí. Transparência, compromisso e ação. Relojoaria e ótica Onyx. Na Onyx você encontra óculos de sol e de grau, relógios, perfumes importados, alianças de ouro e compromisso. Várias sugestões para presentear quem você ama, em até 10 vezes nos cartões Visa e Master. Crediário próprio e à vista descontos especiais. Relojoaria e ótica Onyx. Estefano José Vanoli, 1588, São Vicente, Itajaí. 3248-0138. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, você assiste aqui na sua TVBE, o programa Balanço Campeiro. Música tradicionalista, curiosidades, bate-papo, informação e descontração. Programa Balanço Campeiro. Domingos, às 9 horas da manhã. A apresentação do Popular Tati. Aqui na sua TVBE, a TV da comunidade. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. De segunda a sexta-feira, 1h da tarde, você assiste aqui na TVBE, o programa Esporte TV. O dia a dia do amador, Brasileirão, Copa do Brasil e destaque para o esporte da nossa região. Marcílio Dias e reportagens especiais e tudo que foi notícia no cenário esportivo. A apresentação, Jean Pablo, aqui na sua TVBE, a TV da comunidade. De volta com o TVBE Entrevista, noite de gala, gente, noite de gala. Mostra a farda aqui do comandante Anselmo aqui, a gente fica tão contente em saber que a nossa região aqui está representada pela Marinha, que existe esse trabalho, que existe até no momento do socorro. Lembraram da Marinha, comandante? Boa noite. Muito boa noite, Sandro. Lembraram, sim, tanto a Marinha, quanto o Corpo de Bombeiros, quanto a Defesa Civil, a Polícia Militar, entre diversos órgãos. Se a gente for começar a citar todo mundo que contribuiu para esse momento de dificuldade que a cidade passou, a gente vai acabar esquecendo alguém. E lembraram da Marinha dentro das áreas de atribuições nossas, com certeza. Sim. Foram lembrados auxiliar. O senhor disse que na primeira reunião já começaram a participar com alguns índices? Sim, com alguma... sim. No dia 8 de setembro, já pela manhã, o prefeito Jardim Bellini convocou um gabinete de crise e ele demonstrou ali os dados que ele tinha até o momento. Sim. E cada um, dentro da sua área, participou com informações que foram fundamentais para minimizar o sofrimento da população. E depois, à tarde, houve uma nova reunião aí já com o nome de comando da parte da Defesa Civil, em que todo mundo assumiu parte do serviço e da responsabilidade, com informações, e se formou uma espécie de gabinete matricial. Apesar de não estarmos fisicamente no mesmo lugar, a comunicação fluía de maneira horizontal com o propósito de minimizar os efeitos da enchente, que a gente já sabia que tinha. Não, e a gente teve, importante, por que a Priscila está aqui, por que o Miro está aqui? Porque o trabalho desses heróis, que eu chamo de heróis porque são meus colegas, até então as pessoas não acreditavam. Se na rua dele não tem água, se ali na frente, próximo, ele olha na esquina, não tem água, que história é essa de vir um monte de água? Não vai vir, isso aí é mentira, é conversa fiada.
Aí aquela moça que agora vai dar boa noite disse assim, não, vamos pegar o helicóptero e... Conta para nós um pouco dessa história. Boa noite, Priscila. Boa noite, Sandro. Boa noite para você que está acompanhando aí o TVB Entrevista. Olha, você me chamou a gente de herói, né? Não sei não, viu? Mas na verdade foi um trabalho de equipe aqui, viu, Sandro? Mas como você mencionou... Pode mostrar imagens aí, o pessoal não Emerson. estava acreditando no impacto e justamente na abrangência dessas chuvas na região. Sim. Então só existia uma forma de mostrar para a população o que estava vindo aí pela frente. Né? Essas são as imagens que nós fizemos numa sexta-feira, correto, Miro? Isso, acho que essas imagens aqui são... Exatamente, são elas mesmas. Foram na sexta-feira pela tarde. Isso. Tudo começou o seguinte. Essa mesmo. Acabamos de receber, a gente estava acompanhando ali todos os boletins da Defesa Civil, estávamos acompanhando, mas aí muitas pessoas estavam preocupadas, não iriam sair de casa, não estavam acreditando, e surgiu aí através de contatos de pessoas que colaboraram, que ficaram afim com a gente. Não, a gente precisa mostrar, me ajudaram bastante a conseguir contato. Pegamos a oportunidade e não largamos. Chegamos lá, o helicóptero pousou no campo do Marcílio Dias e fomos direto. Foram mais ou menos uns 15 a 20 minutos de sobrevoo. Miro Santos, você que com esse coração aí, que já passou por tantas emoções, por tantas coisas nessa tua carreira vitoriosa aí, como é que foi ter esse trabalho de convencimento que realmente a coisa era feia, Miro? Boa noite. Boa noite. Sandro, eu quero dizer o seguinte, que é a segunda vez que eu participo desse programa. Sim. Em 2001, eu participei como Buscando Soluções. E eu participei um dia anterior à estreia do Rede Cidade, que hoje é o jornal da TVB. Eu vim para falar do jornal há 10 anos atrás, né? Sim. E hoje eu venho para falar de uma notícia que ocorreu, né, no jornal da TVB, né, que foi esse acontecimento das cheias, essa coisa que trouxe assim, um pouco de tristeza, ou muita tristeza, para o Vale do Itajaí. Agora eu te digo uma coisa, Sandro. Lá em cima, eu não me assustei quando estava aqui sobrevoando Itajaí. Quando eu comecei a ultrapassar Gaspar, que eu olhei para aquela água, foi lá eu disse... Meu Deus do céu. Eu comecei a clamar, eu disse, tá difícil. Parecia um filme de Hollywood. Daqui a pouco eu vou mostrar um momento assim, sabe, aquela imagem. Até hoje, Priscila, recebemos um elogio por essas imagens, que a gente conseguiu um pôr do sol, coisa mais linda, uma imagem muito linda. Contradição, né? Aí já começou a assustar, né? Já começou a assustar. A gente olhava para o lado de Brusque e era água, olhava para o lado de Blumenau, era muita água, Sandro, era muita água. E aquilo assustou a gente, com certeza. O que você, Miro Santos, tem de maior curiosidade sobre a Marinha de Itajaí? Então vamos começar aqui, até porque aproveitar essa visita, deixar claro à comunidade. Pode voltar para o estúdio, Emerson. Deixar claro aqui que eu liguei, era 6 e pouco da tarde, né? E o comandante disposto, tranquilo. Olha, Sandro, não tem problema, estou com uma reunião aqui, mas eu logo após vou aí, mostrando uma humildade, mostrando uma parceria com uma TV que tem um perfil comunitário, que tem um perfil de levar informações, uma TV educativa. Aí ele já de pronto, inclusive na nossa conversa pelo telefone, o comandante dizendo da cobertura, do dinamismo, tudo que a gente viveu durante esses últimos dias. Mas, Miro Santos, qual é a tua maior curiosidade, assim, em termos de Marinha em Itajaí? Sandro, eu só queria fazer uma observação. Mas por que, Miro? Só uma observação para entrar nessa parte da Marinha. Por que as pessoas dizem, tu se assustou com a água lá de cima? Porque eu sabia que ela ia descer, tá entendendo? Sim. Esse é o detalhe. Então eu me assustei. Quando que essa água vai chegar lá, entendeu? Então seria mais grave, e que foi realmente. Mas seguinte, eu quero aqui uma fraqueza minha. Eu quero comentar uma fraqueza. Você me convida para entrar de helicóptero, aliás, de voar helicóptero, perdão. Você me convida para sobrevoar, para pegar um avião. Agora você não me convida para entrar no navio e entrar no mar. Eu tenho medo. Eu tenho medo, é minha fraqueza. Já de antemão, já vou dizer assim, não tenho essa coragem. O máximo que eu fui, peguei uma canoazinha ali em Governador Celso Ramos e fui um trechinho, um canoa, na ilha de Atumirim. Atumirim, conhece lá, né? Vocês conhecem. Sim. Então foi ali, mas não. Você é um Indiana Jones tranquilo,
Desde que seja na terra ou no ar. Agora no mar já... Vou, Sara. Se for convidado, eu vou. Até gostaria para perder, né? Ver se realmente... Vamos fazer uma reportagem para quebrar esse gelo aí, né? Uma boa ideia, uma boa ideia. Fazer uma reportagem uma hora aí de sair com... Mas o Miro, por ter esse medo, eu acho que a gente não pode ter pânico. Mas o medo, a nível de respeito, eu também tenho. O mar é muito grande, o mar ele é muito maior do que a gente, e a gente tem que respeitar, assim como as forças da natureza. Agora, tudo aquilo que a gente faz com segurança, dentro das normas, respeitando as leis, a gente pode exercer essa atividade com segurança. Eu vou fazer uma comparação aqui com uma moto. Uma motocicleta ela é segura ou não? Eu vou dizer, se a pessoa usar o capacete, respeitar os sinais de trânsito, respeitar os limites de velocidade, se a pessoa tiver a expertise para pilotar uma motocicleta, ela vai pilotar com segurança, isso vai trazer benefícios para a pessoa. A mesma coisa eu digo para uma embarcação. Se essa embarcação ela for usada dentro das normas, não existe um risco maior do que andar de ônibus. Não existe um risco maior que se andar de táxi. Não existe risco maior do que andar de helicóptero, desde que se respeite as normas da autoridade marítima, no caso da Marinha do Brasil. Usar a embarcação ela é útil. Vamos falar aqui do ponto de vista comercial. Nós precisamos hoje das embarcações para retirar uma riqueza que é o petróleo, que vem do pré-sal. Hoje o Brasil é o país que descobriu reservas de petróleo e tem essa riqueza, esse ouro negro. É o único país no mundo hoje que possui essa quantidade de reservas. E a gente vai precisar das nossas embarcações e vai precisar da Marinha para cuidar dessa riqueza. Até porque é uma riqueza extraordinária. Minha querida... Perdão, só um comentário, então, só para finalizar. Então, a minha esposa sempre, hoje, inclusive, a audiência é 100% lá, né? As filhinhas, tudo. Então, tem um detalhe. Sempre querendo fazer um cruzeiro. E eu sempre adiando. Hoje ela descobriu por quê, então. Priscila, qual é a maior curiosidade que você tem em termos de capitania dos portos? O que você olha? A gente olha aquele prédio majestoso, olha aquele prédio bonito ali. O que dá na tua cabeça assim quando tu vê a Marinha? Vamos lá. Então vou começar com a pergunta básica. Qual é a função da delegacia? Certo, perfeito. Dentro da Marinha também, a parte que fica mais exposta para a sociedade é justamente a menor parte dela. Vou fazer aqui uma paráfrase com um iceberg. O iceberg, aquela parte que a gente vê dele, significa que ele tem 93% abaixo da linha da água. A área de capitania, de delegacia, das agências da Marinha, representa mais ou menos 7% da atividade da Marinha. Mas, especificamente, a nossa missão, eu vou ler aqui, porque ela é um pouquinho grande, a Delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí, ela tem como missão contribuir para a orientação, coordenação e controles das atividades relativas à Marinha Mercante, ou seja, tudo aquilo que a gente vê em termos de carga entrando e saindo aqui no Porto de Itajaí, indo essas riquezas que entram e saem, a Marinha ela coordena isso. E organizações correlatas, por exemplo, a área da praticagem, o prático é mais ou menos como um especialista, um supermotorista de navio. Ele conhece muito bem aquela região, ele tem uma expertise elevadíssima, e essa atividade está vinculada à Marinha também, e especificamente na área de delegacias e capitanias. E também no que se refere à segurança da navegação. O que é a segurança da navegação? Lembra daquelas normas de velocidade, das regras? Todas as regras do mar é a área de capitania e delegacia que também estabelece. Posso
Não sou o Jô para interromper sem querer interromper, mas eu já que o assunto, cada pergunta vamos lá. Gera outro. Existe um controle do tráfego aéreo, todo mundo sabe por onde vem um avião, por onde vem um helicóptero, qual é a altura do helicóptero. É algo semelhante no mar? Perfeito. Por exemplo, navio que pega container, qual é a distância que tem que estar do continente? Perfeito. Eu vou até aqui fazer uma propaganda. Sabe, é uma coisa... Você fez uma pergunta... Mas eu tô... Assim, ó, é um mundo diferente. Eu queria convidar a TVBE, nessa sexta-feira agora, você falou sobre controle do tráfego aéreo. A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí, pela segunda vez consecutiva, ganhou o prêmio do controle do tráfego no mar. E a gente vai receber às 10 horas da manhã de sexta-feira. Opa! Junto com, em especial, o barco de pesca Voa Silvestre I, o barco de pesca Ferreira 21 e o barco Marília 4, que eles participaram desse controle durante esse exercício desse ano e contribuíram de sobremaneira para o controle do tráfego marítimo, que a gente pega as embarcações mercantes e as embarcações de pesca. A gente sabe aonde está cada embarcação de pesca. Dentro do nosso mar territorial, as águas contíguas e a zona econômica exclusiva. Fora isso, por adesão voluntária, os navios mercantes que não são brasileiros, eles podem participar desse sistema. E isso fica numa tela de computador. Eu gostaria de mostrar isso para vocês na através de uma reportagem. A gente vê a velocidade, a posição, qual o nome daquela embarcação, o que ela está carregando, de onde ela veio e de onde ela está indo. Comandante, o que são essas 200 milhas náuticas? Em quilômetros, o que daria isso? O que é o território nacional? Por exemplo, embarcações não podem entrar sem autorização da Marinha. O senhor me responde depois do apoio cultural. Viva uma universidade de verdade. Univale, preparando você para o mundo. Ingresso por seletivo especial. A Credfoz atende nos municípios de Itajaí, Navegantes e Penha. E oferece aos seus cooperados soluções financeiras fundamentadas nos princípios cooperativistas. A Credfoz prima pelo atendimento de qualidade e desenvolvimento econômico-social das comunidades em que atua. Barbieri Litoral Mídia Exterior, essencial para a sua propaganda. Bebidas geladas e quentes, refrigerantes e água mineral é na Cobegel, comércio e distribuição de bebidas. A Cobegel conta com as melhores marcas de bebidas para festas e casamentos. Cobegel, Rua Nilson Edson dos Santos, número 68, 3241-2333. De volta com o TVBE Entrevista, noite hiper especial. Aqui estamos conhecendo um pouco mais do mar, como funciona a Marinha, como funciona essa questão de 200 milhas do continente, como é que funciona, se é que nem avião, né? Que linhas são essas, já que não tem uma estrada com acostamento e com, como é que é, sinal central, como é que funciona no mar? Mas, antes disso, até antes da minha pergunta, nós temos um questionamento da Priscila, que acompanhou um caso onde um pescador ficou empenhado. O que foi, Priscila? Pode passar para o comandante.
Opa, deixa eu só para frisar novamente. Eu acho que foi o Miro que acompanhou essa matéria, não foi? Não. Bom, o fato é o seguinte, a questionamento, não sei se me corrija se estiver errada, Sim. sobre como é que funcionam essas embarcações que, para solicitar esse acesso, vêm aqui pescar na nossa praia, vamos dizer. Certo. Bem, eu vou aproveitar e falar então de barco de pesca. Todos os barcos de pesca nacionais, eles têm que ter vários itens de segurança para eles poderem operar. Tá. Dentro das capitanias existem os inspetores que vão verificar a integridade do barco, verificar se existe o colete salva-vida, verificar se a tripulação ela está treinada e hábil com habilidade para poder operar aquela embarcação de pesca. Se a gente falar de uma embarcação estrangeira, ela pode, através de uma solicitação ao governo brasileiro, isso tem que ser via canais diplomáticos, e ela pode, sim, com uma autorização do governo brasileiro, praticar atividade de pesca. Sim. Mas, no caso de uma embarcação estrangeira ou até nacional que não esteja praticando a pesca legal, por exemplo, próximo à Ilha do Arvoredo, ali é uma área de reserva ambiental, não se pode pescar lá. Então, se alguém estiver cometendo uma infração, é a mesma coisa que se alguém passar no sinal vermelho. Ela vai receber uma notificação da Marinha, essa pessoa ela vai ter um prazo para ser julgada, é como se fosse uma multa de trânsito. Comandante. E essa multa ela é julgada e ela é processada. Paramos na multa aí e temos que responder também alguns telespectadores perguntando como é que funciona esse negócio de prático, como é que é praticagem, se isso é a Marinha que regula, como é que é feito, mas nesse momento temos o professor Sergei aí que vai nos dar algumas informações em termos de previsões aí. Boa noite, professor. Alô, tá bem baixinho a ligação. Aumenta um pouquinho o retorno para ele, Emerson. Professor? Oi? Melhorou? Melhorou. Tá, professor, nós tivemos alguns questionamentos sobre o dia 23 e 24 desse mês, que teria novamente fortes chuvas no estado de Santa Catarina. O senhor tem alguma informação nesse sentido, professor? O que a gente tem, os modelos de ontem realmente estavam marcando um pouco de chuva mais consistente nesse dia, entre dia 22 e 24 de setembro. 22 e 24. Em termos gerais, eles já deram uma baixada. O que a gente tem hoje dos modelos assim, que estão marcando um pouco mais de chuva, até o final do mês, ou seja, do dia 15 de amanhã até o dia 30, a gente tem em torno aí de 41, em torno de 74 milímetros de chuva até o final do mês. Sim. Sendo que um pouco de chuva um pouquinho mais forte aí no dia 20, entre dia 20 e 21, em torno aí de 18, 22 milímetros, nada muito significativo, né? E passando aquela chuva um pouco mais ponderada, que seria no dia, passando aí pro final do mês, em torno de 28, ficando em torno de umas 30 a 35 milímetros no dia 28, 29. Sim. Professor. Oi. Professor, mas essa questão, por exemplo, essas chuvas que se prometeu para amanhã e para sexta-feira vai ser normais, não, nada de muito... O que está acontecendo, professor? É El Niño? Por que está tendo esses fenômenos que nós já tomamos 2 sustos em agosto e agora uma enchente no início de setembro? Que fenômeno é esse, professor? Na realidade a gente não está nem com El Niño, a gente começou aí, a gente estava com Laninha, né? Laninha. Teoricamente, até que para a nossa região seria trazendo mais frio e menos chuva, mas o problema do Laninha é que ele traz uma irregularidade muito grande. O Laninha ficou aí, esse evento ele acabou se desfazendo aí em fase de mais ou menos abril, maio. A gente está numa fase de transição que a gente chama de neutralidade, mas indicando novamente o resfriamento do Oceano Pacífico, indicando que a gente deva novamente entrar no Laninha e ficar mais ou menos até abril. O problema é que essa transição de neutralidade climatológica, que a gente chama de neutralidade, não tem nada. Na verdade, ela traz essas amplitudes muito grandes, ou seja, você de repente tem dias muito frios, né?
e Sim. logo em seguida vem muito calor, depois novamente reporta, né, situações de frio, e principalmente em tempos de chuva, ela pode trazer uma normalidade, assim, o que aconteceu, de repente você passa 3, 4 dias sem chuva e você vem uma pancada de chuva muito forte e concentrada. Outra coisa que colocou é que, na verdade, essa nossa chuva que nós tivemos aí, agora estamos em enchente, porque se nós pensarmos em enchente, na realidade a enchente ela não foi pela chuva em Itajaí. Né? Na verdade, que a gente pode olhar, o que aconteceu, Balneário Camboriú tiveram pouco problema com essa chuva que deu. Mesmo Itajaí, se a gente fosse olhar Itajaí, para onde não teve Itajaí Mirim, Itajaí Açu ligados, por exemplo, na Praia Brava, no Saco da Fazenda, já não teve problema de alagamento. Isso tem ligado ao problema das chuvas que acabaram pegando o estado todo, ou seja, choveu muito na cabeceira do rio, tanto do Itajaí Mirim como do Itajaí Açu, e que provocou, na realidade, enchente essa situação, né, de você ter quase 13 metros em Blumenau e você ter mais ou menos 10, quase 11 metros em Brusque. Né? Ô, professor Sergei, vamos marcar para a semana que vem, o dia que o senhor estiver mais folgado, até para nós detalharmos isso aí, que o pessoal de casa... né, o Miro e Priscila, todos os dias a gente recebe questionamentos e o pessoal está temeroso. Então, semana que vem, se o senhor tiver um dia aí disponível, vamos passar bem certinho a comunidade. Eu já agradeço a sua presença, desculpe pelo horário de ligar, só que essas informações, por exemplo, para o dia 22 ao 24 desse mês, até vamos voltar a conversar com o senhor sobre esse assunto. Obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. E a gente vamos tentar fazer agendar isso para a gente começar a falar semana que vem, então. Segunda, terça-feira, o dia que o senhor quiser, professor. Ok, então. Uma boa noite. Obrigado. Igualmente para os amigos. Olha, Sandro, pois posso fazer uma indagação ali no comentário aí do professor? Pois não. Ele falou em relação à chuva, né? Aqui você pode agora tudo. vem cá. Eu nunca vi chuva aqui em Itajaí da enchente, alagamento. A enchente sempre vem em Itajaí em razão de Rio do Sul e Blumenau. Então quer dizer que o problema é o volume conseguir eliminar... Se chover só em Itajaí aqui, beira-mar, a água não vai voltar. Ela não vai voltar. Entendeu? Ela está no mar, então aí tem alguma coisa que eu gostaria que o professor voltasse, viesse aqui, porque eu quero perguntar novamente para ele. Tu tem uma percepção, o senhor tem uma percepção, comandante? Os dois estão corretos, porque, na verdade, nada acontece sozinho. O que existe é um somatório de fatores. Sim. A chuva local aqui vai causar alagamento? Depende da intensidade. Pode ser que sim ou não. Agora, chover aqui, chover na cabeceira, e a gente estiver num período de maré de Cisígia, em que a amplitude da maré não deixe que o rio Itajaí escoe, aí a gente é mais ou menos como se fosse um engavetamento no trânsito. O mar segura o rio Itajaí-Açu, o Itajaí-Açu segura o canal do Itajaí Mirim, essa água que vem tanto de Rio do Sul, Blumenau, que vem do oeste, Brusque, ela se soma. E foi exatamente esse fenômeno que nós enfrentamos nesses últimos dias. O fenômeno da El Niña também contribuiu. No período do mês de agosto todo, nós tivemos um ciclone do Atlântico. O que é um ciclone? É um furacão. Ele gira no sentido anti-horário. E em cima, na parte central do Brasil, tivemos um anticiclone. E os dois estavam convergindo. E toda aquela umidade que vinha da Amazônia, ela encostava nessa frente fria e acontece a mesma coisa que um copo de água gelada, ela condensa em volta. E essa chuva ela foi resultado dessa condensação da umidade que veio do centro-oeste do país e condensou exatamente em cima do estado de Santa Catarina, durante mais ou menos um mês, sendo que o ápice foram nesses últimos dias. Boa noite. Quero mandar um grande abraço ao comandante Anselmo, uma pessoa extraordinária que vem demonstrando um carinho especial pela nossa cidade. Aguinaldo dos Santos, secretário da Pesca. Muito obrigado, Aguinaldo. Muito obrigado. É uma pessoa que trabalhou. Na semana passada, eu terminei meus trabalhos 9h30, 10 horas da noite. O secretário Aguinaldo me telefonou, falou: comandante, o senhor pode passar aqui no Centro Eventos, aqui na Marejada, que a gente está aqui fazendo a distribuição
e arrumação das cestas básicas. E ele me apresentou a toda a equipe. Ele, pessoalmente, estava lá embalando, estava arrumando as coisas. O secretário Aguinaldo é um amigo muito especial. Muito obrigado, Aguinaldo. E o que está... Quantos meses já faz que o senhor está aqui? Exatamente 45 dias. Eu 45. Assumi o comando no dia 28 de julho de 2011. Algum outro lugar no Brasil que o senhor passou, as pessoas chamavam um outro de meu querido? Meu querido, de maneira tão fraterna, e aqui não se aperta a mão, se abraça. Mas só se dá um beijo, né? Eu dou dois. Né? Como é que o senhor está... Não, como é que o senhor está... Como é que o senhor está sentindo essa... Olha, porque aqui a pessoa não te chama pelo nome, não chama de tchê, não, é meu querido, é uma maneira diferente. A primeira impressão que eu tenho das pessoas, tanto de Itajaí como do estado de Santa Catarina, nesses meus 45 dias eu já visitei mais de 50 municípios do estado. Porque eu sou responsável por 181 municípios dentro da minha área de jurisdição. E o que eu pude perceber de Itajaí, região, tanto do Oeste, queria até mandar um abraço para o pessoal de Chapecó, de Itapiranga, cidade de Itá, Águas de Chapecó, em que eu já fiz vários amigos nesse pouco tempo que eu estou aqui à frente da delegacia da Capitania dos Postos de Itajaí. Eu percebi um povo muito receptivo, um povo muito educado e um povo que, se eu fosse traduzir em uma palavra, eu traduziria em superação. É um povo que sabe pegar uma dificuldade como essa e transformar em uma alegria e numa oportunidade de crescimento. Se eu fosse falar em uma palavra, eu falei, o povo de Santa Catarina, em especial da região do Vale do Itajaí, é um povo que supera, que transforma o gosto amargo do limão numa doce limonada. Sandro, eu quero pegar a deixa do comandante. Seguinte, nessa cobertura das cheias, eu falei isso, eu fui obrigado a falar. As pessoas com água dentro de casa, eles sorrindo, conseguiam brincar comigo. E até teve uma pessoa, eu quero fazer uma reclamação. Eu disse, por quê? Não, porque não estou querendo abrir o bar. Sabe, essa alegria. Eu fico emocionado quando eu falo de Itajaí, porque eu tenho amor por essa cidade, e eu me considero um papa-siri, tá entendendo? Então, o comandante, com certeza, o senhor está 45 dias, é isso, na cidade, né? Por enquanto, isso, por enquanto. Então, com certeza, tem muitas coisas boas ainda pela frente. Tem. Abraço a todos e parabéns a você, Sandro, Priscila, Miro e a todos que fazem parte da TVBE pelo excelente trabalho nesta enchente. Em nome do delegado Anselmo, estendo a todas as autoridades e anônimos que fizeram a diferença nesta enchente. Jailson Fernandes, subprefeito da Praia Brava lá. Também, deixa eu ver quem mais está aqui conosco, mas nesse momento, gente, nós precisamos fazer um apoio cultural e nessa próxima parte aqui nós vamos tentar pontuar aqueles pontos. O que são 200 milhas náuticas, quem é que forma práticos, que já está a pergunta aqui, também estão perguntando algumas coisas em termos de orientação, eu vou deixar para o outro bloco. Hoje nós vamos fechar mais a questão da Marinha. Você está curioso, né? Eu, pelo menos, estou super curioso. Nós já voltamos. Portonave, leve sua empresa para o mundo. Você não pode perder o Super Feirão de Ofertas Marambaia Veículos. São 3 dias com as maiores vantagens para você. Só na Marambaia você encontra as melhores taxas do mercado. Toda linha de novos e seminovos com crédito facilitado. Planos com e sem entrada em até 60 meses. Troco na troca. E você também pode dar sua moto ou carro usado como entrada. Super Feirão de Ofertas Marambaia Veículos. Nesta quinta, sexta e no sábado até às 17 horas. Marambaia Veículos. Sempre o melhor negócio. Oswaldo Reis e Marginal Oeste.
Liquidação anual Flamingo. Produtos em até 6 vezes. Jogos de cama, edredons, colchas, toalhas, tapetes e travesseiros. Aproveite as condições especiais da liquidação anual Flamingo. Vamos lá, porque o tempo está correndo. Direto. O que são 200 milhas náuticas? O que daria isso em quilômetros? Bem, a gente vai... Então, eu vou definir uma milha náutica, especificamente é 1.852 metros. Por que esse número estranho? Isso. A Terra, ela é uma circunferência e ela tem 360 graus. Cada grau é dividido em 60 minutos de arco. 1 minuto de arco corresponde, dentro de um círculo do planeta, a 1.852 metros. Para aproximar, a gente multiplica por 2. 200 milhas são 400 quilômetros. 400 quilômetros da nossa praia, do nosso continente. O que é essa questão de prático? É a Marinha que forma? Quem é que regula isso aí? Durante um tempo se falava que apenas familiares iam deixando de pai para filho, coisa e tal. Hoje, pessoas comuns podem serem práticos. Como é que funciona isso aí, comandante? Eu vou contar como era, mais ou menos. Eu também não sei especificamente todos os casos. Mas o que acontecia? O que era o prático, isso no passado? Era uma pessoa que conhecia muito bem aquele porto, ele olhava para o céu e falava, vai chover dia tal, porque o meu calo está doendo. E chovia. Ele olhava para o rio e falava, hoje o mar não está para peixe. E não estava para peixe. Então, esse conhecimento vinha realmente de pai para filho. Depois a coisa se modernizou, a modernidade foi chegando. E como é que é hoje? Hoje o prático, existe um concurso de nível nacional em que existem algumas exigências. Seria como se fosse uma OAB. Para o cara ser um advogado, ele tem que passar, tem que fazer o exame da ordem. Bem parecido, como se fosse um vestibular, tem que fazer as provas de vestibular. E existem diversas matérias e assuntos que caem nessa prova. Quando é realizada essa prova? Quando existem deficiências de práticos em determinados portos, a Marinha ela concentra essas informações e ela lança um edital. É a Marinha que faz o concurso para a prova de prático. Justamente como eu falei na minha missão, a missão da delegacia, uma delas é trabalhar em conjunto com a praticagem. O delegado, o capitão dos portos, ele participa do processo na hora da prova prática, porque ele realiza uma prova teórica, ele demonstra os seus conhecimentos acadêmicos dentro do aval ali do edital, e depois esse candidato ele vai realizar uma prova prática, uma prova de exames físicos, de exames médicos. Tá, mas indo diretamente ao assunto, como é que está em Itajaí? Está bem servida ou vai abrir um concurso em seguida? No momento, eu não tenho essa informação, eu não possuo. Mas o que eu converso com a praticagem é que nós estamos bem servidos. Se vai ter o concurso ou não, eu não tenho essa informação aqui agora. Bom, também temos aqui, a Marinha desenvolve cursos de treinamento. Quem pergunta é a Mônica Christian Rio Gomes. Bem, essa é uma pergunta que tem uma resposta... Você Detran poucos dias atrás, né, comandante? Sim. A resposta simples seria sim, mas a Marinha ela realiza muito mais do que curso. Dentro da Marinha, nós realizamos cursos para a sociedade, para a formação de profissionais do mar. Ou seja, aquele marinheiro que vai trabalhar dentro de um navio mercante, ele é formado pela área de capitania da Marinha do Brasil. Eu fui formado pela Marinha, eu fiz o meu ensino médio, a minha faculdade, o meu mestrado e o meu MBA dentro da Marinha. Então, a resposta ela é bem mais complexa. É sim, em diversas atuações, inclusive com cursos no exterior. Então, ela tem o atendimento para quem é dentro da Marinha, dentro do seu público interno, e ela também presta cursos ou convênios com universidades, como a Universidade de São Paulo,
onde são formados os engenheiros navais da Marinha do Brasil e onde é desenvolvido tecnologias de ponta, inclusive a tecnologia da propulsão nuclear. Miro Santos. Não, eu só queria o seguinte, perguntar para o comandante, porque tivemos aí cheias. Então, para fechar o canal, a decisão vem de quem? Vem da Marinha? Vem, vamos dizer assim, na geral? Vem de quem? Vamos fechar. Porque é uma responsabilidade, porque é uma economia afetada também. Perfeito. É uma excelente pergunta e, de repente, eu posso tirar a dúvida de várias pessoas. No dia 7 de setembro, o Dia da Pátria, às 10 horas da manhã, eu decidi retirar os navios mercantes que ainda estavam atracados. Com base em quê? Com base nos dados das enchentes anteriores, onde esses navios mercantes poderiam se soltar e, se um tronco descendo o rio pode causar alguma avaria, se um pesqueirinho pequenininho pode causar alguma avaria se ele se soltar, imagina um navio enorme, um navio mercante. Lógico que eu não trabalho sozinho, não existe o conhecimento único e eu não sou dono da verdade. Essa opinião foi dividida, em especial, com o prático Ricardo e a sua equipe de práticos, sim, com a autoridade portuária, o superintendente do porto, o senhor Antônio Aires, e o presidente do CAP, o senhor Anselmo, que por acaso tem o mesmo nome do que eu. A partir daí, às 10h30, quando a praticagem entrou em contato comigo e falou: delegado, todos os navios estão fora da barra, o senhor está pronto para declarar a impraticabilidade, que significa fechar o porto. Que ele está fechado até o presente momento. Tá, e aqueles 2 barcos que escaparam, que soltaram, eles serão multados? Como é que funciona isso aí? Foram 5 barcos que escaparam, não foram mas 2. Imagina a correnteza. Bem, eu mandei, através dos meus boletins de alerta, de repente o pessoal pode dar uma olhada aqui, eu procurei no meu mail list para todos os órgãos da imprensa e essas informações estão nos meus boletins. Sim. Mas, para resumir aqui e tentar responder da melhor forma a tua pergunta, cada caso em que existe um problema, existe um inquérito. É uma investigação. Sim. Que quem determina que seja aberta sou eu. Isso tem um prazo, tem um perito, tem um encarregado, tem um escrivão. Mas foram todos notificados? Todos foram notificados, em todos os casos, inclusive do caso do naufrágio do barco pesqueiro, em que 2 pessoas vieram a falecer e um terceiro tripulante ainda não foi encontrado. Foram 3 pessoas, 3 tripulantes que saíram na embarcação Deus é Amor, e a esposa de um dos tripulantes nos procurou logo no dia em que ele deixou de fazer contato. Isso tudo agora, a partir do dia 7? Eu poderia até falar os principais assuntos que aconteceram relacionados à Marinha. Vamos lá, rapidinho. Bem, dia 7, foi retirada dos navios mercantes do porto de Itajaí, junto com essas autoridades que eu acabei de citar. Sim. Foi declarada a impraticabilidade da barra, para que nenhum navio mercante entrasse mais. Tá. Todos eles estavam em segurança lá fora e ninguém poderia entrar mais. Eu acionei imediatamente o regresso de todos os meus tripulantes, homens e mulheres, militares e civis que trabalham na delegacia, e nós entramos em esquema de prontidão 24 horas por dia. Nós também. Eu sei disso. Aqui também. Nós acompanhamos. E vocês foram fundamentais, Obrigado. Até as imagens da nossa amiga Priscila, para a gente poder ter uma avaliação de o que estava acontecendo. A TVBE, para mim, eu acho que para muitas pessoas, foram os nossos olhos, fora das nossas salas, onde nós trabalhamos. Obrigado. Depois, tivemos a reunião de coordenação com a prefeitura, com todas aquelas autoridades, a polícia, o corpo de bombeiros. Seria obrigação de vocês ou sim, é obrigação? Sim, é uma obrigação das Forças Armadas, pela Constituição, defender as pessoas. Isso eu não estou fazendo um favor para ninguém. Rios. Eu só fui, o favor que eu fiz foi ser voluntário para entrar na Marinha. Depois que eu entrei, é obrigação cuidar das pessoas. Sim, porque todo o rio e área de rio, área de mar... Área de lago, onde tiver água navegável, um copo d'água não, mas onde der para navegar, é a área da Marinha. Interessante. A partir do dia 8, às 11 da manhã, aconteceu também, os meus militares tiveram suas residências alagadas. Eu tive que retirá-los das residências, e eles ficaram morando lá com a gente na delegacia. Levaram móveis, levaram crianças. Muita gente deve ter visto nesse fim de semana, a minha esposa,
me ajudou a dar esse amparo para as famílias, para as crianças. A gente retirou esse pessoal da área de risco também. E a gente, a partir do dia 9, às 15 horas, eu comecei a emitir boletins de alerta, especificamente falando sobre previsão do tempo e sobre esses diversos acidentes que aconteceram. Quantas vezes o senhor participou da nossa programação? De hora em hora? Eu não lembro, mas foram diversas vezes. Eu estava participando e trazendo informações e vocês divulgando, em especial a vigilância das embarcações durante a noite, quando a correnteza era altíssima. E eu já sabia que existia essa possibilidade. Então eu entrava para alertar, para avisar. Priscila Andrade. E proferir a segurança. Comandante, tem uma pergunta até, o senhor disse que acompanhou, né, e tudo. Tem alguma observação que o senhor tenha a fazer, por exemplo, no próximo evento, em uma situação de emergência, que o senhor já reparou que possa ser mudado aí para, de repente, dinamizar? Ou o senhor acha que esse trabalho todo foi correto, foi dentro da programação? Olha, eu me considero uma pessoa insatisfeita, permanentemente insatisfeita. Não no sentido de ser uma pessoa triste, mas eu acho que sempre a gente pode melhorar. Eu acredito que o trabalho foi muito bem conduzido. Aí estão os resultados. A gente teve poucos problemas e em poucas áreas. E, como eu disse, dentro desse espírito de superação que eu estou vestindo a camisa agora também, sim, a gente sempre pode melhorar e a gente tem que estar trabalhando diuturnamente para a gente ser amanhã melhor do que a gente foi hoje. Gente, eu lamentavelmente terminou o tempo. O comandante conhece 38 países nesse mundão. Estou pedindo para a assessoria dele para separar algumas fotos. Vamos marcar uma nova data, até para o senhor falar sobre as suas incursões no Haiti, no Paquistão, em outros locais, até para falar para a gente o trabalho da Marinha. Estava contando que mexe também com submarinos atômicos, faz alguma... Nós precisamos desnudar até para a gente se orgulhar mais desse país e da tecnologia que a gente desenvolve. Então, acho interessante, nos próximos dias, nos próximos 10, 15 dias aí, vou trazer novamente, vamos falar das incursões, das suas viagens pelo mundo aí. É o Anselmo Gulliver, né? Não, essa é uma carreira comum na Marinha. Sim.